Olá pessoal, eu sou o professor Shaul, professor de Física do Ensino Médio. E hoje vamos abordar algumas dicas para o Enem. O Enem, na área de Física, ele não é um decoreba de fórmulas, um decoreba de equações. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Me preparei para o Enem, decorei um monte de equação, de mecânica, de cinemática, não é esse o foco do Enem. O Enem ele vai mexer muito mais com o fenômeno do que puramente com a matemática. Saber as fórmulas sim é importante, mas decorar as fórmulas não é suficiente. Então o que você tem que entender é que o Enem mexe com a física do cotidiano. E é esse o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês. Dentro da física do cotidiano, entender o fenômeno, compreender como esse fenômeno se aplica no seu dia a dia, criar essas relações entre a física e a realidade que você vive, né? Entendendo esses conceitos, a gente consegue uma boa preparação para o Enem. E para isso não é decorar fórmula, para isso é estudar a teoria. Tentando vincular essa teoria também à análise de gráficos, análises de tabelas, né? E tudo isso pode aparecer na prova do Enem. Dentro dos assuntos mais abordados em física, né? Às vezes vem a pergunta, o que é que eu vou estudar, professor? Né? Onde eu começo a fazer minha revisão? Começo pelo assunto do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. Então vamos para essas dicas. A maior parte da prova de física do Enem é mecânica. Então 30%, às vezes até um pouco mais da prova é mecânica. Mecânica física do primeiro ano. Então temos que fazer uma revisão da parte de mecânica. Estudo do movimento, movimento retilíneo acelerado, toda a parte de lançamento também de corpos, balística, equilíbrio de corpos, estática, tudo que envolve relações de mecânica. O segundo ponto mais abordado é a parte de energia. Quando a gente fala em energia, entender os tipos de energia e as transformações entre essas energias. Energia mecânica virando energia elétrica virando energia térmica virando energia luminosa. Então, compreender toda essa parte do fenômeno de energia, isso é extremamente importante também. Dentro dessa parte de energia, uma energia bem interessante para a gente revisar é a energia elétrica. Energia elétrica, ela gera vários outros fenômenos e o Enem costuma cobrar sempre análise de circuitos eletrodinâmicos. Dentro de eletrodinâmica, principalmente circuitos resistivos. Então, compreender cálculo de potência, cálculo da energia residencial, unidades de medida, que às vezes saem da unidade do sistema internacional. Falar em energia elétrica, a gente vai usar o quilowatt-hora, por exemplo, ao invés do joule. Como que essa energia é medida na sua residência, como que você vai fazer, né, uma análise da energia consumida, vincular a energia com a relação de potência vezes o tempo. Então, tudo isso você tem que recordar. E dentro dos sistemas resistivos, análise de resistores, o que é um resistor, um elemento que transforma a energia elétrica em energia térmica, e a associação de resistores em série paralelo. E sistemas de ligação também, né? Como ligar uma lâmpada. Então, algumas questões do Enem já trouxeram informações desse tipo. Pego a bateria, polo positivo, polo negativo, sempre com 2 terminais para fazer uma ligação. Então, entender na prática como essas coisas funcionam é extremamente importante. Revisou a mecânica, revisou conceitos de energia, revisou a parte de eletricidade, você já revisou mais da metade da tua prova. Então, o que a gente vai precisar agora? Outros tópicos que são importantes, mas caem com menos peso, né? Um deles, termodinâmica e ondulatória. Sempre cai alguma coisa sobre termodinâmica e ondulatória, mas num peso bem menor que mecânica e eletricidade. Então, é importante dar essa revisada também em termodinâmica e ondulatória. Né? Dentro de ondulatória, conceito de ondas, os fenômenos ondulatórios são muito importantes. Quando a gente fala dos fenômenos, reflexão, refração, acústica, tudo isso é extremamente importante você revisar. Termodinâmica, análise de máquinas térmicas também é interessante. E deixa para o final a parte de óptica. Pode cair, né, mas é a que menos é cobrada. Então, fazendo essa revisão nessa sequência,
mecânica, eletricidade, termodinâmica, ondulatória e óptica, você garante um bom estudo para o Enem, focando sempre a parte conceitual muito mais do que a decoreba de fórmulas, né? Decorar fórmula não é o foco do Enem. Então fica a dica, boa prova para vocês, bom Enem para todos vocês.